Bom, pessoal, mais uma aula, né, com o professor Noel. E hoje nós vamos estar trabalhando com isso aqui, ó, força de atrito, tá? Força de atrito é uma força que atua nos corpos para não deixar que os corpos se movimentem, para opor a movimentação, tá? Então a força de atrito pode ser calculada pelo produto do coeficiente de atrito pela reação da normal, que é isso daqui, tá? FAT, FAT, força de atrito, é μ vezes normal. E vocês lembram que normal é a mesma coisa de peso. Mas primeiro vou colocar uma definição para ajudar um pouquinho mais vocês, tá? Vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar nessa parte aqui, ó. A força de atrito é sempre contrária ao sentido do movimento do corpo. Por exemplo, se a velocidade está para a direita, a força de atrito atua para o lado esquerdo, ou seja, para opor a tendência de movimentação do corpo, tá? Então aqui Φ é força de atrito e V a velocidade do corpo. Aí quando nós vamos calcular essa força de atrito, para calcular essa força de atrito a gente vem para aqui, para essa fórmula aqui, ó. Essa daqui, ó. Força de atrito é μ vezes normal, tá? E a força normal é peso, tá, gente? Peso, vocês lembram que isso aqui é massa vezes gravidade, tudo bem? Tá, mas vamos continuar pensando o seguinte. O coeficiente de atrito, ela é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão para você colocar, adimensional, que depende da superfície de contato dos corpos. Ou seja, se você for calcular direto o μ, pode usar isso aqui, ó, mandar mais rápido, só se você quiser, ou então pode usar a fórmula anterior aqui também, ó, essa anterior aqui que vai dar certo, certinho? Então, ó, força de atrito é μ vezes normal, ou pode colocar assim para achar o coeficiente, ó, que vocês vão achar a mesma coisa. Tudo bem? Tá. Prosseguindo aqui, vamos ver. A força de atrito surge em razão das pequenas rugosidades existentes entre as superfícies dos corpos, que são muito pequenas, né? E formam aquelas rugas, e quanto mais rugosas, elas têm uma força de atrito maior. Então, quanto mais rugosa for a superfície, você vai perceber que a força de atrito é maior. Então, elas são imperceptíveis. E muitas vezes você percebe, outras vezes não, tá? Mas na maioria das vezes dá pra gente perceber essas rugazinhas, e com essas rugazinhas você percebe que a superfície mais rugosa ela tem um atrito maior. Certinho, gente? Beleza, então pensando comigo, vamos para essa parte agora gráfica aqui, ó. Nessa parte gráfica aqui, isso aqui é o gráfico da força de atrito, onde Fe é atrito estático. Estático não movimenta, tá? E Fc é atrito cinético, cinético ou dinâmico, que movimenta. Então, atrito estático é esse daqui, ó. E o atrito cinético ou dinâmico é esse daqui, tá? Tá mostrando aqui os dois pra gente. Então, aqui é um gráfico para você entender como é o gráfico da força de atrito. Continuando aqui, vamos já para as atividades, para a gente aprender como calcular isso aqui, tá? Atividade de força de atrito. Primeira questão é da VUNESP de São Paulo. Coloca assim: a figura ilustra um bloco A de massa MA igual a 2 kg, tá? Então ele diz que a massa de A é igual a 2 kg. Atado a um bloco B de massa 1 kg por um fio inextensível, e a massa é desprezível, a massa desse fio, tá? Massa desprezível.
Aí agora ele coloca o seguinte: o coeficiente de atrito entre o bloco é μc, ele colocou aqui, ó, uma força, uma força de 18 newtons, uma força de 18 newtons é aplicada no bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante, tá? Isso é importante porque quando a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Lembra disso, ó, velocidade constante, aceleração é igual a zero. Aí ele coloca aqui, ó, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o coeficiente de atrito e depois a tração no fio. Então são duas perguntas, né? Se você for olhar aqui, ó, coeficiente de atrito e tração no fio. É isso que nós vamos responder agora. Então, pessoal, aqui está a figurinha, né, já representada aqui, ó. A ideia é o seguinte: tem essa força puxando aqui para a direita com 18 newtons. Então aqui no bloquinho B tem uma força puxando para a esquerda, tá? Que é a força de atrito de B. E aqui no A também tem uma força que se opõe ao movimento, que é a força de atrito em A. E aí nós precisamos calcular esses dois. Então a força de atrito do bloco A, tá? Então a regra é: força de atrito é coeficiente de atrito vezes o coeficiente, ele diz que é cinético, vezes a normal. Normal é peso, que é massa, a massa de A, né? Porque o bloco é A, vezes gravidade. Então, gente, aqui é tranquilo, ó, força de atrito do bloco A é igual. O coeficiente a gente não tem, a massa de A nós temos, que é 2. A gravidade é 10. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar 2 vezes 10 dá 20. 20 μc, coeficiente de atrito cinético. A mesma coisa vamos fazer para o B. Então, força de atrito de B é igual. A regra é a mesma, ó, coeficiente de atrito vezes massa de B vezes gravidade. Então, força de atrito de B igual coeficiente vezes a massa de B está aqui, ó, 1 kg, e a gravidade é 10. Fazendo essa continha, 1 vezes 10 dá 10. Pronto, eu já tenho as duas forças de atrito, a de A e a de B. Pronto, o que que a gente precisa pensar aqui, ó? Que as forças de atrito estão ao contrário do movimento. O movimento é para a direita. Então, como é que a gente vai pensar? Tem uma força que puxa para a direita e tem duas forças que é para a esquerda. Como é sentido oposto, a gente diminui. Então, menos a força de A, que é 20, menos a força de B, que é 10. Tá, eu sei que isso aqui corresponde à força resultante. Toda força resultante é massa vezes aceleração. Beleza. Vamos pensar comigo, qual o valor dessa força? A força é 18. Aqui, sinais iguais, soma. Opa, faltou o Mi aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. Mi C. Organizando, né? Fazendo aqui bonitinho. Mi C, que é igual massa vezes aceleração. Somando dá 30, né? 30 Mi C. As massas têm que ser somadas, tá? Somando as massas, 2 com mais 1 dá 3.
E a aceleração é zero, porque a pergunta diz que a velocidade é constante. Velocidade constante, aceleração é zero, tá, gente? Isso aí tem que estar dentro da cabeça de vocês. Pronto. Então vai ficar menos 30 μc, que é igual 3 vezes 0 é 0, tá mais 18, passa para lá, menos 18. Multiplica logo por menos 1, né? Para aqui ficar logo positivo, dá 30 positivo. E aqui dá 18 positivo, então é 18 sobre 30. Então, μc é igual a 18 dividido por 30 dá 0,6. Tá, 0,6. É coeficiente. Todo coeficiente, ele não tem dimensão, tá? Não tem grandeza aqui, é somente 0,6. Pronto, essa primeira parte está feita, só que ele pede também, além do coeficiente, pede a tração. Dá pra gente fazer a força de tração aqui. Vamos olhar comigo, gente. A tração é mais fácil você fazer com o bloquinho que está sendo puxado, ó, que é o bloquinho A. Então a tração dele é a força de atrito dele. Então vamos fazer o seguinte. Como a tração é o bloquinho que está sendo puxado, que é o bloco A, vocês estão vendo aqui. Então, tração é o FAT de A. Pronto, escrevi isso. Tração é força de atrito de A. E a força de atrito de A, nós já temos aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, força de atrito de A é 20 μc. Então 20 vezes μc. Então beleza, ó. 20 vezes o valor de μ, que é 0,6. Tá aqui o 0,6, né? Então tração, corta o zero, tira a vírgula, 2 vezes 6 dá 12. 12 newtons. Então pode marcar a letra A resposta correta. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, essa segunda questão ele fala assim, ó, da UCSAL, né, Universidade Católica de Salvador, um corpo de massa 2 kg desliza sobre uma mesa com velocidade constante. Então a aceleração é zero, né? Puxado por uma força horizontal de intensidade 4 newtons. Quando a aceleração da gravidade é 10, o coeficiente de atrito. É isso que ele quer. Vamos para a resolução. Então, pessoal, resolvendo essa segunda questão, a pergunta já deu força de atrito, que é 4 newtons, deu a massa, que é 2 kg, deu gravidade, que é 10, e está pedindo coeficiente de atrito. Vamos jogar na regra de força de atrito. Então, vamos escrever aqui, ó. FAT, força de atrito, é μ vezes normal. Normal é peso, gente. Peso é massa vezes gravidade. Então, a força de atrito aqui, eu sei que é 4. O coeficiente, o μ, eu não sei. A massa, eu sei que é 2. A gravidade, eu sei que vale 10, né? Tá aqui a gravidade. Então, 4 é igual. Multiplicando aqui, vai dar 20. μ. μ é igual a 4 dividido por 20. μ é igual, só dividir aqui, ó, dá 0,2. Pronto, essa é a nossa resposta correta. E pode marcar a letra B, de beleza, que nós acertamos. Questão fácil, né, gente? Bem tranquila. Letra B, a resposta correta. Bom, pessoal, essa questão de número 3 fala assim, ó, no sistema a seguir, o bloco A tem massa de 2 kg, o bloco B tem massa de 8 kg. A superfície da mesa B, onde está apoiado o bloco, é rugosa e o sistema está em repouso no limiar do seu movimento. O coeficiente de atrito estático da mesa e o bloco é de, então, estático. Se é estático, não tem movimentação, tá? Então, vamos montar a resolução aqui. Então, pessoal, aqui é bem tranquilo, tá? Não vai dar muito trabalho, não. Tem uma força para baixo aqui, que a gente chama o peso. Peso de A.
O peso de A é a massa de A vezes gravidade, que é 10, né? Então a massa de A é 2 e gravidade é 10. Logo, o peso de A, nós sabemos que o peso de A vai ser igual a 2 vezes 10 dá 20 newtons. Resolvido então o peso de A, gente. Vamos voltar aqui para os dados da questão. O peso de A nós já sabemos que vale 20. Ele deu aqui a massa de A, a massa de B e pede o coeficiente. Então, pensando aqui na questão, essa força aqui é que puxa para baixo. Mas eles não vão sair do lugar porque a pergunta diz que o atrito é estático. Então, a única força que tem é a força de atrito, sem movimentação, que é o peso de A. E o peso de A é 20. Então, vou fazer o seguinte. Força de atrito, o FAT, nós sabemos que a força de atrito ela é μ vezes normal, né, gente? Ela é μ vezes normal. Normal é massa vezes gravidade. Pronto. Agora o atrito aqui, ele só tem com o bloquinho B, porque ele está em cima da superfície. O A não está em cima da superfície, ele está pendurado, tá? Então tá fácil. A força de atrito, nós sabemos que é o peso. O peso, nós vimos que a resposta foi 20, né, gente? Tá aqui, ó, 20. Então vamos voltar aqui. Então a força de atrito é 20. O coeficiente eu não sei. A massa do bloquinho B é 8, porque só ele tem atrito, né? Ele está em cima da superfície, é 8. E a gravidade, gente, vale 10. Corta logo um zero aqui, ó, e um zero aqui para ficar mais fácil. Sobrou 2, que é igual a 8 μ. μ é igual a 2 dividido por 8. μ é igual a 0,25. 0,25 é a nossa resposta aqui, gente, ó, 0,25. E 0,25 tá na letra B, de beleza, que nós acertamos. Vamos para a próxima questão. Quarta questão fala assim: um corpo de massa 5 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal a partir do repouso, sob a ação de uma força de 10 newtons. Sabe-se que o valor da aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de atrito entre o corpo e a superfície em newtons. E em módulo, tá? Em módulo, porque provavelmente essa força deve dar negativa. Porque toda força de atrito, ela se opõe ao movimento, então ela é negativa. Aí ele quer um módulo. O módulo é para tirar o sinal de menos. Qual é esse valor? Vamos para a resolução. Bom, pessoal, essa questão 4, né? Já montei a ideia dela aqui, ó. A pergunta diz que tem uma força de 10 newtons, que a massa é 5, que a aceleração é 1,5. Qual é a força de atrito? Se a força está puxando para esse lado, a força de atrito está para o outro lado aqui, ó. É o que a gente chama de FAT. Eu não sei esse valor. Então, minha dúvida é essa. É esse valor desse FAT aí, ó. Que é o sentido oposto. Então, pense comigo. F puxa para um lado. Então, aqui está o F para o lado. E a força de atrito está para o outro. Igual. Isso aqui é a força resultante. Toda força resultante é massa vezes aceleração. Acho que isso vocês lembram, né, gente? Então, força resultante é igual massa vezes aceleração. Então, pensando isso comigo, o valor do F vale 10, né? Isso. Então, a força de atrito eu não sei. A massa é 5 e a aceleração é 1,5. Então vai ficar, ó, menos FAT, tá? Menos força de atrito. 5 vezes 1,5 dá 7,5. Tá, mais 10 passa para o outro lado, menos 10. Então força de atrito igual, diminui aqui, dá menos 2,5.
menos 2,5 newtons. Multiplica logo por menos 1, né, gente? Multiplicando por menos 1, nós vamos encontrar a força de atrito 2,5 newtons, tá? Lembrando que essa força aqui, ela é modular, então nem importou aqui, mas normalmente a força de atrito é negativa e aí você coloca dentro do módulo para tirar o sinal, mas aqui a gente já fez diretão e ela já ficou aqui positiva, né, gente? Então beleza, é isso daqui, nós vamos marcar a opção correta. Vou ver a opção correta aqui. A opção correta é a letra B, beleza, que nós acertamos. Próxima questão. Essa próxima questão fala assim, ó, da CAF, né? Para frear um carro na menor distância possível, não deve travar a roda, deve evitar travar a roda, porque quando trava a roda, ele sai arrastando e aí o atrito diminui, tá, gente? Então, por isso que criaram um modelo novo de freios, né, que o pessoal chama de ABS, para não travar as rodas, tá? As rodas, porque assim o coeficiente de atrito entre os pneus e o chão vai ser maior. Quando não trava as rodas é maior. Então a resposta correta é aqui, ó, letra D, ó, pode marcar aqui, ó, letra D. Tudo bem, gente? Letra D é a resposta correta. Vamos para a última questão. A questão 6 fala assim: dois blocos idênticos, ambos com massa M de cada um, a gravidade vale 10. Ele fala assim, ó, a polia é leve e o coeficiente de atrito do bloco com a superfície é 0,2. Já deu mi, né, o coeficiente. A aceleração do bloco ele pede aceleração, vamos fazer isso agora. Pronto, pessoal, nossa última questão. Ele deu gravidade 10, coeficiente de atrito 0,2, pede aceleração e as massas aqui tudo é igual e tudo vale m, tá? Vamos pensar, aqui eu tenho uma força para baixo e essa força para baixo é o peso, tá? Então essa força aqui é o peso. Então vou fazer logo aqui, o peso é massa vezes gravidade. Então essa força aqui vale m vezes 10, que dá 10m, né? Pronto, 10m. Ok. Então, agora a gente precisa entender que a força que está puxando é essa daqui, ó, força para baixo. Agora, para opor ao movimento, para atrapalhar a movimentação, tem a força de atrito aqui, ó, nesse bloquinho daqui de cima, esse M aqui em cima. Então, vamos fazer a força de atrito dele. Lembra que a força de atrito dele, a regra é μ vezes normal. Normal é massa vezes gravidade. E a gravidade é 10. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir na linha de baixo para ficar melhor para entender. Então a força de atrito, o FAT, é igual. O valor do μ é 0,2. O M não tem. E a gravidade é 10. Ou seja, multiplicando tudo isso, nós vamos encontrar, corta o zero aqui, ó, tira a vírgula, 2m vezes 1 dá 2m. Pronto. Então tem uma força para baixo que é o peso, força para baixo que é o peso, e para atrapalhar a movimentação no sentido oposto tem a força de atrito, que é essa daqui, ó, tem o FAT. Eu sei que isso é força resultante. Toda força resultante é massa vezes aceleração. Então, o peso deu 10m. O FAT deu 2m. As massas têm que ser somadas. Se você somar aqui, ó, a massa do primeiro com a massa do segundo, vai dar 2m. Mas faz assim explicado que fica melhor, tá? Vezes aceleração. Diminui aqui, dá 8m, que é igual 2m vezes aceleração. M pode cortar.
Aceleração é igual a 8 dividido por 2. Aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Isso está na letra D, né, gente? A letra D de deu certo. Eu acredito que vocês conseguiram entender, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Um grande abraço do professor Noel.